Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz sejam convosco. Presbítero Neurivance que vos fala mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Verdades Bíblicas. Queridos, me ausentei alguns dias aqui do canal por alguns motivos, mas estamos de volta aqui trazendo aos vossos corações temas escatológicos de bastante relevância para aqueles que amam a palavra de Deus. E o assunto do vídeo de hoje é subordinado a 3 perguntas escatológicas. Primeiro, o que é ser dispensacionalista? Segundo, o que é ser pré-tribulacionista? Terceiro, o que é ser pré-milenista? Meus queridos, eu quero aqui começar falando sobre o dispensacionalismo. Primeiro, o dispensacionalismo é um sistema teológico que vê as etapas da história sendo gerenciadas por Deus. Esta palavra dispensacionalismo ou dispensação vem de uma origem grega que significa oikonomia. Esta palavra oikonomia literalmente significa a administração de uma casa. E esta palavra administração ou dispensação foi usada por Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 10, no capítulo 3 e versículo 2, e em Colossenses capítulo 1, versículo de número 25. As duas principais características do dispensacionalismo são: primeiro, o dispensacionalista ele faz distinção entre Israel e a igreja. Eu, por exemplo, como dispensacionalista, eu faço distinção entre Israel e a igreja. Eu acredito, como dispensacionalista, que algumas profecias do período veterotestamentário foram direcionadas exclusivamente para o povo judeu, para Israel. Por exemplo, Amós 4,12, quando o profeta diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Tem pessoas que acham que aquele texto estaria para a igreja. E ali não é para a igreja, ali é uma profecia para Israel. Prepara-te, ó Israel, está falando da segunda vinda de Cristo em glória, da segunda fase da segunda vinda de Cristo em glória, no final da batalha do Armagedon, aonde o povo de Israel vai estar cercado no Vale de Meguido e se dará a segunda fase da segunda vinda de Cristo. É claro que nesse texto de Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, é claro que podemos tirar algumas lições para aplicar para a igreja no século 21, mas literalmente ali o texto é para Israel. Então a primeira característica do dispensacionalista é que ele faz distinção entre Israel e a igreja. Existem algumas profecias no período veterotestamentário que foram direcionadas exclusivamente para o povo judeu, para o povo de Israel, e não para os gentios. A segunda característica do dispensacionalismo é que o dispensacionalista ele interpreta as profecias bíblicas de maneira mais literal possível. Vou repetir. O dispensacionalista ele interpreta as profecias bíblicas de maneira mais literal possível. Então essas são as duas principais características do dispensacionalismo. Primeiro, fazer distinção entre igreja e Israel. E segundo, ele
interpreta as profecias bíblicas de maneira mais literal possível. Eu, como um dispensacionalista, eu vejo na história bíblica, a história bíblica sendo dividida em 7 dispensações, em 7 períodos de tempos diferentes, onde em cada período Deus tratou de uma forma com a humanidade. A primeira dispensação que eu vejo é a dispensação da inocência. Essa dispensação, chamada dispensação da inocência, iniciou na criação do homem, lá no jardim no Éden, e durou até a queda de Adão. Então a primeira dispensação chama-se dispensação da inocência, que iniciou na criação de Adão e durou até a sua queda. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, que iniciou da queda de Adão e foi até o dilúvio e encerrou no dilúvio. A terceira dispensação é chamada de dispensação do governo humano, que iniciou do dilúvio e encerrou na chamada do patriarca Abraão. A quarta dispensação é chamada de dispensação patriarcal, que iniciou desde a chamada do patriarca Abraão e durou até o Êxodo. A quinta dispensação é chamada de dispensação da lei, que iniciou no Êxodo e durou até a crucificação de Jesus. A sexta dispensação, que é a dispensação que nós estamos vivenciando hoje, é chamado de dispensação da graça. A dispensação da graça, ela iniciou na ressurreição de Jesus e ela vai durar até o arrebatamento da igreja. E eu quero aqui abrir um parêntese para dizer que na dispensação da graça foi aonde o véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado de cima a baixo, dando legalidade, oportunidade para o pecador se achegar até os pés de Deus, através do sacrifício vicário de Jesus lá na cruz do Calvário. Porque a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo 2,5: há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, o mediador entre Deus e os homens não pode ser Maria, não pode ser Allan Kardec, não pode ser Charles Stevens Russell, não pode ser nenhum outro a não ser Cristo Jesus. Então a sexta dispensação é a dispensação da graça, que nós estamos vivendo hoje, que iniciou na ressurreição e vai até o arrebatamento da igreja. A sétima dispensação será a dispensação milenial, que vai iniciar após a segunda vinda de Cristo em glória, quando mesmo implantar o seu reino milenar aqui nesta terra, aonde nós seremos reis e sacerdotes com ele para todo sempre. A segunda pergunta é: o que é ser pré-tribulacionista? Ora, ser pré-tribulacionista é acreditar que o arrebatamento da igreja se dará antes do período tribulacional, antes da grande tribulação. E os que defendem esta linha de interpretação pré-tribulacionista, os que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, acredita sim com base bíblica e não no achismo. Primeiro porque a Bíblia diz que a igreja não foi destinada à ira futura. Eu não quero aqui entrar em pormenores, defender aqui com detalhes, com pormenores, o pré-tribulacionismo, mas eu quero aqui deixar bem claro
que eu sou pré-tribulacionista, e isso com base bíblica. E a maioria dos teólogos, daqueles que estudam a palavra de Deus, com certeza, a maioria dos pentecostais, né, com certeza são pré-tribulacionistas. Terceira pergunta é: o que é ser pré-milenista? Ora, ser pré-milenista é entender que a segunda vinda de Cristo se dará antes do reinado milenar de Cristo aqui sobre esta terra. Queridos, o que eu acho lindo é que, no que diz respeito ao arrebatamento da igreja, tem 3 linhas de interpretação. Primeiro, os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. E os mid ou meso-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada na metade dos 7 anos da grande tribulação. Agora, sabe o que eu acho lindo? É que tanto os pré-tribulacionistas, como os pós-tribulacionistas, como os mid-tribulacionistas, eles concordam em uma coisa: Jesus Cristo vai voltar. Eles concordam unicamente, firmemente, que Jesus Cristo vai voltar. Ainda que seja antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, ou após a grande tribulação, uma coisa é certeza dizer: Jesus Cristo vai voltar. Em outra oportunidade, eu quero aqui deixar um estudo profundo com base bíblica, defendendo porque eu sou pré-tribulacionista. Queridos, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo, do assunto deste vídeo. E se você não é inscrito aí em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder as notificações. E vem comigo nesta jornada escatológica. Juntos aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. E você que já é inscrito em nosso canal, compartilha o link deste vídeo para que demais pessoas sejam abençoadas através deste conteúdo. Queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graça e paz.